Você está ouvindo o Copcast. A gente tem que ser honesto com todo mundo, né? Honesto no seu trabalho, honesto na sua família, honesto com seus amigos. Além da verdade, a honestidade. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo no estúdio Luiz Henrique Miguel Ferreira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Bárbara, pelo convite aí. Obrigado pela diretoria do Sicoob. Estaremos aí participando, né, desse bate-papo informal, né? Com certeza, um bate-papo gravado. Primeiro, Luiz, vamos começar do começo, então? Vamos. Gostaria de te conhecer. Quem é você? Da onde você veio? O que você faz? Se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Luiz Henrique Miguel Ferreira, né? Eu sou natural aqui de Presidente Prudente. Família também toda natural de Presidente Prudente. Vovô foi um dos pioneiros dessa cidade. Chegou aqui logo que foi iniciado, né? Deu início à parte de prosperidade da cidade, abertura de estradas. O vovô era sírio, né? Veio do Líbano, fugiu da guerra e começou a sua história aqui em Presidente Prudente. Papai e mamãe também são nascidos e criados aqui em Presidente Prudente, né? Meu pai é de uma família muito conhecida aqui em Presidente Prudente. Meu pai trabalhou em cartório há muitos anos. Nós somos uma família de 4 irmãos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos. Comecei a minha vida profissional também bem cedo, né? Hoje eu não pode mais, né? Porque hoje parece que é crime, né? Mas na minha época podia. Então eu comecei a minha vida profissional muito cedo, com 13 anos de idade, trabalhando no cartório do meu pai. Meu pai era cartorário, tinha cartório na época. E ali eu dei início à minha atividade profissional, né? Trabalhando, levando documentos. Na época eu tirava muita xerox, né? Xerox, autenticação, todo esse processo no cartório, e eu comecei trabalhando ali. Futuramente, eu cursei a faculdade de Direito, na Toledo, fiz a faculdade no curso superior de Direito. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em Administração de Negócio e Marketing pela Embrapa, de Londrina. Me formei, montei o meu escritório, comecei a advogar aqui em Presidente Prudente, mudei primeiro para São Paulo, para fazer uns cursos em São Paulo, depois retornei para Presidente Prudente, onde eu montei o meu escritório, a minha banca de advocacia, e por lá fiquei 6 anos trabalhando como advogado. Aí recebi um convite de uma empresa para assumir a parte jurídica dessa empresa. Era uma empresa de médio grande porte, para Presidente Prudente, né? E ali eu comecei a trabalhar, não diariamente, mas eu prestava serviço para essa empresa, até que o proprietário me convidou a trabalhar efetivamente, depois de 1 ano ou 2 anos, trabalhar efetivamente na empresa, não só no departamento jurídico, mas também no departamento comercial. E foi aí que eu dei início da minha vida de empreendedorismo nessa empresa que eu estava trabalhando. E por lá eu fiquei 10 anos trabalhando como diretor, e depois eu montei a minha empresa, que até hoje eu tenho, que chama Malu Comercial, e estou com ela há 23 anos, trabalho nesse ramo de peças, acessórios para veículos. Nós temos uma linha muito grande de embelezamento para carro, a gente trabalha com shampoo, trabalha com lâmpadas de ultra LED, enfim, nessa área mais de linha automotiva e agora também da linha de peças também. E do meu lado particular, eu sempre trabalhei e sempre ajudei as entidades aqui em Presidente Prudente. Eu fui durante 5 anos diretor da PAI, aqui em Presidente Prudente. Realizei grandes projetos lá na PAI para fazer uma alavancagem financeira, que a instituição realmente passava na época por grandes dificuldades. Fui conselheiro do Tênis Clube muitos anos. Fui diretor do Tênis Clube também por muitos anos. Fui vice-presidente do Tênis Clube. Fui criado no Tênis Clube, ali também fui conselheiro e vice-presidente. Hoje ainda sou conselheiro do Tênis Clube de Presidente Prudente. Faço parte do Conselho de Administração da Prudenco, aqui em Presidente Prudente, ainda hoje. Fui secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento de Presidente Prudente, né? No ano de 2018 a 2020, 2017 a 2020.
Trabalhava também, fiz vários projetos também, inclusive um projeto que nós intitulamos como QAP, que era um queijo artesanal do Pontal, que esse projeto foi encabeçado por mim, projeto bem bacana. E depois voltei às minhas atividades na empresa. Quando eu saí da prefeitura, né, que eu fiquei lá 3 anos, voltei de novo para a atividade das minhas empresas, e da minha empresa, e tô lá até hoje. Bom, Luiz, você é formado então em Direito. Em Direito, falou pra gente. minha formação, curso superior de Direito. Direito, passou aí pela área comercial Isso. e parou agora numa empresa que é basicamente automotiva, né? Isso, De são embelezamento automotivo. peças também, óleo, da parte de mecânica automotiva. Perfeito. O que te fez sair do direito e empreender em um ramo totalmente diferente? Olha, Bárbara, eu vou falar uma coisa pra você. A vida da gente, são cheias de surpresas, né? Principalmente para quem visa ser um empreendedor. O Brasil, né? A pessoa tem que ter nervos de aço para ser empreendedor no Brasil. E eu digo principalmente em Presidente Prudente. Sabe, Presidente Prudente mora aqui, eu amo essa cidade. Só que assim, em Presidente Prudente, a nossa cidade é muito difícil você ter empresa em Prudente, né? Você sabe que nós somos a segunda região mais pobre do Oeste Paulista, perdendo para o Vale da Ribeira, né? Então, o que acontece? Aqui as dificuldades são maiores. Então, eu falo assim, se a pessoa tem uma empresa em Presidente Prudente, eu respeito. Se ele é empresário e tem uma empresa em Presidente Prudente, eu respeito, porque as dificuldades são tamanhas. E essa parte de empreendedorismo, até eu lembro que quando eu fui montar a minha empresa, se eu não estou enganado, foi em 2023, 2003, não me lembro, me recordo, foi 23 anos atrás. Eu fui conversar com um amigo meu, empresário, e ele falou assim pra mim, ele chama Luiz Henrique também, é meu nome. Ele falou, Xará, vou falar uma coisa pra você. Esse ano é o pior ano que eu tô vivendo aqui na empresa. Ela é uma empresa enorme. Você não tem ideia a crise que nós estamos passando. Agora você imagina, Bárbara, eu, com aquela afã de montar uma empresa, tinha feito um plano de negócio, tinha estudado, tinha me preparado e levar um banho de água fria desse aí. Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, né, o espírito de empreendedorismo falou mais alto. Montei a minha empresa com crise. Eu até brinco, eu falo assim, que a nossa geração, nós somos filho da crise. Porque tudo é crise. Um dia é uma crise, não sei do que, outro dia não temos um sossego. Nós não temos um dia de paz. É crise. E montei a minha empresa, né? Com todas as dificuldades, como todo mundo monta. Eu até aconselho quem tenha uma vontade de empreender, que estude realmente o negócio, que perca aí 60, 80 horas para estudar o negócio, que realize um plano de negócio, apesar que esse plano ele vai sofrer modificações, com certeza vai sofrer modificações, correções, né? Mas que você estude o negócio, né? Porque é muito difícil empreender. A carga tributária é muito alta. Hoje um funcionário, para quem tem funcionário registrado, é muito alto. E às vezes, muitas vezes, o que você vislumbra em você ganhar numa empresa como retirada, você não vai conseguir. Porque se você for fazer essa retirada da empresa, você não vai ter condição de pagar os seus tributos, os seus vencimentos, enfim, a sua capacidade. Então eu aconselho que quem queira empreender, primeiramente estude o negócio, bem estudado. Faça um plano de negócio e depois aplique as correções para que a coisa possa dar certo. E eu estou aí há 23 anos de luta, né? Como todo mundo, a gente tem um grupo de empresários muito grandes, né? A gente tem contato com bastante gente e a luta é essa aí. É uma luta diária, né? Uma batalha diária para você tentar crescer ou manter a condição que você tem hoje. Você diria que são os principais desafios que você enfrenta hoje são esses? Sim, os principais desafios são esses. Taxas altas, os encargos são muito altos, né? A gente tem a margem de lucro reduziu muito, por quê? Porque hoje, o que acontece? O mercado do varejo, ele está sofrendo uma dificuldade muito grande, que ele está trombando de frente com os marketplaces. Então, o que acontece hoje? Os marketplaces estão dominando e vão acabar com as lojas de varejo. Elas vão sumir.
Por quê? Porque o que acontece hoje, a pessoa vai comprar, qualquer tipo de compra que a pessoa vai fazer hoje, a primeira coisa que ela fazer, ela vai pesquisar na internet. Então ela vai comprar um produto, o que ela faz? Ela entra, pesquisa na internet, ela olha lá no Mercado Livre, no Shopee, na Temu, no Magazine Luiza, na Amazon, enfim. Eles criaram uma estrutura tão grande hoje que em menos de 24 horas esse produto está na sua casa. Então, o que vai fazer você sair, ir numa loja do centro, ou você ir no supermercado, ou você procurar isso aí, você vai perder tempo, né? Sendo que você, em 24 horas, está recebendo esse produto na sua casa. Essa vai ser também uma grande luta das empresas contra o marketplace, né? Porque eles conseguiram dominar. Eles conseguiram fazer uma rede de distribuição hoje, né? Brasil, nível Brasil, né? Que em São Paulo eles estão entregando no mesmo dia. Você pede de manhã, à tarde eles entregam. Aqui em Prudente eu vou falar que no máximo 48 horas o produto está chegando. Então o que as empresas têm que acordar? Eles têm que se reinventar. Tem que se reinventar. Através de promoções, propagandas online, lives, enfim, para tentar trazer esse público para dentro da sua loja, né? Dentro do seu estabelecimento. Mas vai ser uma luta complicada. Eu vendo nos marketplaces, eu sei como é que funciona. De que forma você diria, então, que a sua empresa está se reinventando? Qual que é o diferencial da sua empresa no mercado hoje? Então, eu vou falar uma coisa para você. A rapidez de entrega que nós temos hoje tem determinados produtos, né? Determinados produtos. Como eu atendo rede de postos de combustível, eu atendo oficinas, eu atendo lojas de conveniência, atendo mercados, mas mercados regionais, né? Não mercados grandes, mas mercados regionais. Então esses clientes, eles às vezes não têm tempo para poder procurar isso aí. E eles precisam de uma urgência, né? E aí que nós estamos tentando entrar, né, nessa necessidade do cliente. Tentando solucionar o problema dele através da rapidez da entrega, do preço justo, né? E da qualidade do serviço, que faz o nosso diferencial. E também faz anos que eu estou tentando aumentar a minha venda no marketplace. A gente já tem uma venda hoje na Shopee, principalmente, que é um dos marketplaces. Mercado Livre ainda estamos fazendo alguns estudos. É o que eu falo. Hoje a pessoa fala assim, vou vender na internet. Assim como comprar na internet, tem muita gente comprando, também tem muita gente vendendo. Não é fácil. Não é fácil. Eu estudo isso há 10 anos. Eu sei a dificuldade que é para você tentar vender num marketplace desse. Por quê? Principalmente o Mercado Livre, você tem que ter preço. Se você não tiver preço, esquece, você não vai vender. Logicamente, condição de entrega, rapidez, mas o preço é o diferencial. Nos outros nem tanto, mas no Mercado Livre o diferencial é preço. Então, às vezes você vai lançar um produto para vender, eu sempre falo, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer conta. E as contas no marketplace desse não sobra 5%. Então a margem é muito baixa. Você tem que ter um volume muito grande de venda para compensar esse valor pequeno que você vai receber você vai receber da venda do produto. E, bem dizer, às vezes não paga nem os custos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E me fala um pouquinho mais sobre a sua empresa. Hoje você conta com quantos funcionários? Nós temos 4 funcionários internos e 2 externos, que são os vendedores externos. Certo. E aí você é a fabricação própria? Não. Nós somos distribuidores. Uhum. A única coisa que eu estou fabricando agora é uma linha de aromatizante que eu desenvolvi com a minha marca, principalmente para atender esses marketplaces, que você tem que ter a sua marca para tentar fugir da concorrência. Então eu desenvolvi uma linha de aromatizante para carro. A gente fala de beleza, embelezamento e proteção. Nós temos um shampoo também com a nossa marca. Temos um limpa-pneu, que é um pneu pretinho com a nossa marca, e uma linha de aromatizantes, que chama Alma Essence. Nós estamos falando de uma empresa que chama Alma Essence, a nossa linha. Foi desenvolvido por mim. Eu fiquei 2 anos para desenvolver esse produto. Como surgiu, assim, Então, eu distribuía produtos de outras empresas. Sim. Né? De outros fornecedores. E o que acontece? Eles estavam, bem dizer, passando a perna em mim e atendendo os meus clientes direto. E eu perdendo eles. Aí eu falei, não, chega, eu vou desenvolver um produto com a minha marca,
né? Um estudo muito difícil, porque, como eu falei para você, Prudente ainda é muito carente em determinados atos que você procura. Então, vamos supor, embalagem é fora, rotulagem é fora. Até empresa de marketing, eu tive que buscar uma empresa de fora para poder entender o que eu queria. Então, todo esse produto foi feito fora, não foi feito aqui, né? Eu passei o que eu queria, passei o cronograma que eu queria, e eles passaram para mim o story que eu acabei desenvolvendo essa linha. Ficou muito boa, muito bonita, só que ainda não consegui escalonar ela. Tô tentando os marketplaces escalonar, que tudo é dinheiro, tudo é investimento, né? Tudo é investimento. E esses marketplaces não são poucos investimentos. Você tem que investir muito dinheiro para poder ter retorno. É verdade. E você sempre soube que queria empreender, Luiz? Não. Como que isso surgiu para você? Surgiu da necessidade. Necessidade. Da necessidade. Eu estava trabalhando nessa empresa, como eu comentei, chegou uma hora que não dava mais para eu ficar, entendeu? Pensei até em voltar em advogar, mas eu estava fora do mercado há 10 anos. Então eu teria que fazer toda uma reciclagem para voltar a trabalhar. Eu sou casado, na época eu era casado, na época eu era casado. Já tinha uma filha de 2 anos de idade, quer dizer, eu não podia, bem dizer, errar, né? Então eu falei, bom, eu tô nesse ramo, tá na chuva para se molhar, né? Vamos agora aprender. Só que assim, eu montei a empresa com pouco conhecimento administrativo que eu tinha. Porque eu tinha mais o conhecimento da parte comercial e da parte jurídica, mas a parte de conhecimento administrativo, bem dizer, era zero. Eu aprendi fazendo reunião com o contador, com os contadores, explicando como é que funcionava, emissão de nota, emissão de boleto. Hoje é tudo online hoje, né? Mas quando eu montei não era. Então era na munheca mesmo, que o pessoal fala, né? Era ali no suor mesmo. E foi desse jeito. Então, não foi por acaso, né, que eu montei. Mas eu não nasci com o espírito de empreendedorismo. Eu não nasci. Eu nasci, acho que com outro espírito, mas eu tô no jogo e agora eu tenho que tocar essa bola pra frente. Sem dúvida. Teve algum momento, assim, em que você pensou em desistir? Vários. Em mudar de rumo? Vários momentos. Várias vezes. Pensei em desistir. Diante de desafios. Como todo empreendedor, né? Uhum. Tem dias que é à noite. A pessoa acorda de manhã, desanimado, sem perspectiva. Aí respira, toma um café, toma um banho, fala, vamos lá. E vamos de novo. É o espírito do brasileiro, né? O espírito do empreendedorismo, né? Mas tive vários períodos de, não desilusão, mas de você trabalhar duro, trabalhar e dificilmente você conseguia ver o retorno. Então isso dá um desânimo na gente, né? Sim. Dá um desânimo. Você começa a repensar o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, para que lado que eu vou, se eu vou criar coisa nova. Eu sempre tive isso, mesmo de eu estar lá, eu tô sempre pensando em coisa nova para tentar dar um up também, né? Porque quando você cria uma coisa nova, uma expectativa, você se motiva, né? Você se motiva. Quando você é um desafio, você se motiva. Então eu tô sempre tentando criar desafio para me motivar. Ou seja, pelo que você fala, você é uma pessoa que tá sempre correndo atrás, sempre buscando se qualificar, se profissionalizar, né? Sempre. Buscando coisa nova no mercado, tentando colocar coisa nova, tentando colocar novidades, tentando um trabalho novo, um produto novo, um serviço novo. O que nos faz ver que para entrar nesse ramo, para empreender, é preciso muito mais esforço do que uma vocação, de fato, muito né? Muito mais. 90% é suor. É suor, é dedicação, entendeu? É você ter resiliência, você cai, você levanta e vamos para outro dia. Porque hoje o que acontece? Esse mundo nosso, não nossa situação de empresário, mas para todo mundo hoje, né? Existe uma cobrança muito grande, né? A rapidez da informação é muito grande. As pessoas estão muito aceleradas hoje, a pessoa não tem tempo mais para descansar, você está aqui, está pensando em outra coisa, você está lá, está pensando em outra coisa, né? Você está sempre se questionando se você está certo, se você está errada, e hoje tem a comparação do Instagram, tem a comparação do Facebook, nossa, as pessoas sorrindo, as pessoas felizes, né? Viajando, comprando carro e tal, e aí isso vai criando uma expectativa em você, que anos atrás, os nossos pais, não existia isso. Não existia isso.
né? Não existia internet, não existia celular. Na época não existia celular. É que a gente ficava na rua conversando, jogando bola, batendo papo. Televisão, mal tinha televisão em casa. E hoje a informação é muito rápida. E mesmo com a informação, a gente vê uma juventude, a gente vê uma geração doente. Todo mundo doente, com depressão, com síndrome do pânico, as pessoas tirando a própria vida, se suicidando. Por quê? Porque hoje eles não aceitam a frustração do não. Então nenhuma pessoa hoje aceita essa juventude que está vindo agora, eles não aceitam a frustração do não. E na nossa época não, o que a gente mais tinha era não. A mãe falava não, 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 e hoje não. Hoje as mães, elas se curvam, né? Elas abrem mão às vezes da própria vida para dar o que elas não tiveram para os filhos. E isso aí está criando uma geração frustrada. Não existe mais mão de obra, ninguém mais quer trabalhar. Eu converso com vários empresários, dono de padaria, dono de açougue, supermercado. Existe uma defasagem muito grande de mão de obra, a crise da mão de obra. Por quê? Porque a geração não aceita não aceita trabalhar um sábado, não aceita trabalhar um domingo. Eles querem ter, mas não querem passar por dificuldade para ter. Eles querem encurtar o caminho. Essa geração quer encurtar o caminho. Então eu digo, vai empreender hoje? Se prepare. Se prepare para os nãos. Porque vai ter muito não. Muito mais não do que sim. Se você pudesse definir a sua carreira hoje com uma palavra, seria resiliência? Por isso Acredito que sim. Acredito que sim. Porque é como eu falei para você, várias vezes você pensa em desistir, mas a gente tem as obrigações, tem filhos ainda, tem uma série de coisas que a gente não pode pensar em desistir, né? Você tem que estar sempre pensando em acelerar. Eu falo assim que a vida da gente é que nem andar de kart. Não sei se você andou de kart. Nunca andei. Andar de kart é muito legal. Você breca e acelera, breca e acelera, breca e acelera. Vai um pé no acelerador, outro pé no freio, um pé no acelerador, outro no freio. Então a nossa vida hoje é um breca e acelera, que nem andar de kart. Você acelera um pouco, breca um pouco, acelera um pouco, breca um pouco, né? E vai vendo o que está acontecendo, tomando muito cuidado, né? Porque, que eu falei para você, essas redes sociais hoje, infelizmente, estão acabando com a juventude, né? Você falou, né, sobre redes sociais, sobre como você é um empresário que gosta sempre de inovar, né? Como hoje a tecnologia, ela tá aliada aos seus processos, aos processos da sua empresa? Eu tenho hoje um aplicativo que eu uso que chama Bling. Eu tinha um aplicativo muito rudimentar, eu acabei trocando há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, por esse Bling. O Bling é uma plataforma de vendas hoje, que você, não só de venda, mas um ADM, que você, a partir do momento que você cadastra todos os produtos através de foto, peso, largura, comprimento, altura, todas as informações do produto, ele automaticamente já joga essas informações para os marketplaces. Então, supor, vai para o Shopee, vai para o Mercado Livre, vai para Magazine Luiza, vai para a Almalu, para Magalu, para o Amazon. Então, ele é um administrador e ele mesmo já gera nota, que nem eu vendo no Shopee, vendo no Mercado Livre. Ele já gera etiqueta, e o embalador já vai, confere o produto, embala e despacha. Antigamente isso aí era totalmente manual. Fazia no papel, na etiqueta, tinha que cadastrar todos os clientes, as vendas, tudo na mão, cadastrar os clientes para você poder gerar essa etiqueta no papel, pregado com durex lá, aí não saía na impressora, enrolava, enfim. Agora otimizou isso aí. E eu vendo também nos mercados full. Você sabe que é mercado full, sim, né? Minha mercadoria está lá em Cajamar. Minha mercadoria está lá em São Paulo. Tanto do Amazon quanto do Mercado Livre. E o Bling, automaticamente, quando acontece a venda lá em Cajamar, lá na cidade de Cajamar, que é perto de São Paulo, ela já solta a nota fiscal lá. Já baixa o meu estoque aqui e já solta a nota lá, que na minha mercadoria está alojada lá em Cajamar. Então, assim, se você não otimizar isso aí, você tá morto. E antigamente eu usava muito papel. Hoje, o próprio sistema ele já faz toda a compactação, já manda essa documentação para o escritório de contabilidade. O escritório, bem dizer, hoje papel é zero. Eu usava muito papel lá, muito. Papel, tinta de impressora. E com essa otimização que nós fizemos, eu uso o mínimo de papel e o mínimo de tinta da impressora.
Que bom. É, A tecnologia... ecologicamente falando também, né? Sim, sim. Economicamente falando e ecologicamente falando Sem também. dúvidas. Quanto menos papel você usar, menos uma árvore vai ser cortada, né? Exatamente. E, ô, Luiz, me fala, qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você hoje como empresário? A responsabilidade, com certeza, das famílias que estão ali comigo, diretamente ligado, né? Dos funcionários, dos meus colaboradores, que eles precisam disso aí, eu sei que eles precisam disso. A gente tem contato direto com eles. Então, começa por essa responsabilidade. E a responsabilidade também é no que diz respeito à nossa família também, né? Você manter a nossa família, né? Você trabalha para ter o seu ganho, para você ter uma vida digna, poder ter uma... não luxo, né? Na verdade, a gente hoje não tem tanto luxo, mas a gente tem uma vida digna, onde você consegue pagar seus compromissos em dia, né? Eu tenho uma filha que faz 1 ano e meio que ela formou agora em medicina, né? Então, já está começando a caminhar, já está começando a andar os passos dela. Só que eu tenho um raspa do tacho de 16 ainda que eu preciso encaminhar. Eu falo que 50% do caminho eu já andei, agora falta mais 50%, que é o meu menino. Minha menina já está encaminhada, já casou, está tocando a vida dela, agora eu preciso os outros 50%. Também é uma maneira de você se motivar, né? Sim. Você se motivar, porque nossa obrigação como pai é encaminhar os filhos, né? E não tem uma alegria maior na vida da gente do que você ver a felicidade dos filhos. Faz meus filhos felizes e adoça minha boca, né? É esse ditado, né? Com certeza. E me fala, você é um empresário que toma decisões mais intuitivas ou você é mais estratégico, gosta de analisar os dados? Como que é o seu dia a dia aí na Bárbara, tomada de é decisões? tudo, viu? É tudo. Um misto. É um misto. É intuição com estudo, você erra muito. Experiência, né? Você erra muito. Você erra muito. Você acerta também, mas você erra muito. Mas é que eu falo pra você, é uma luta diária. É uma luta diária, uma conquista diária. E não é fácil. Você ser empreendedor no Brasil e principalmente em Presidente Prudente é uma luta. É uma Muito luta. difícil no começo? Muito, Luiz? muito Por quê? difícil. Muito difícil. Primeiro que eu não tinha conhecimento do que era empresa. Eu não tinha conhecimento comercial, né? Eu não tinha carteira de clientes, não tinha nada. Eu tinha um golzinho na época lá, eu colocava a mercadoria no carro e eu saía para vender. Eu ia para Maringá, eu ia para Londrina, eu ia para Mato Grosso, Nova Andradina, Campo Grande, eu mesmo. E até hoje, às vezes eu faço isso, porque eu gosto de ouvir os clientes, gosto de ter feedback, gosto de ter contato. Eu saio muitas vezes para fazer entrega, porque eu quero conhecer, eu quero conversar com os clientes, saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes você fica trancado numa sala, né? E você não sabe o que está acontecendo lá fora. Então eu sempre fiz isso. Então de vez em quando eu pego a mercadoria, o entregador, não, deixa que eu vou entregar. Eu vou lá, entrego, converso com o comprador, olho a prateleira, vejo se tem algum produto novo que eu não tenho, que eu posso comprar. Então o empresário ele tem que estar 100% ligado. Não tem como ele ficar trancado numa sala. Ele tem que estar 100% ligado e sabendo o que está acontecendo. Entendeu? Ele tem que estar ligado na sua atividade e tendo esse feedback do cliente, né? Porque às vezes você sai, uma saída dessa que você sai, uma informação que você recebe, você não receberia nunca se estivesse na sua sala. Porque o cliente não vai lá falar para você. E você estando lá pessoalmente, você vai ter esse retorno dele. Tudo uma questão de ouvir, de perceber, Exatamente. não é? E ele gosta também. Sim. E ele gosta. O cliente gosta. Não porque a gente é proprietário da empresa, mas ele gosta de receber, entendeu? Ele gosta de conversar. Ó, sua mercadoria tá assim, pô, foi boa. Isso aqui não tá legal. Isso aqui não foi bem. Eu comprei isso que eu não gostei. Não, eu troco pra você. A gente é bem maleável no que diz respeito a isso aí, né? Aí que eu falo pra você que é esse diferencial que os marketplaces não têm. Entendeu? É a mesma coisa que tá acontecendo com a IA agora. Você, às vezes, você liga pra alguma instituição, ou você manda um e-mail, a IA que responde para você. Você, bem dizer, se sente desvalorizado, porque não é isso que você queria ouvir, né? Vai fazer um atendimento online, vai responder imediato para você, só que você sabe que está conversando com ninguém ali. E aí eu vou fazer um parâmetro aí para nossa cooperativa, né? Não sei se você me permite. Com certeza. Vou fazer um parâmetro da nossa cooperativa. Fique à vontade. Um dos grandes motivos que eu vejo da cooperativa, da pessoa se cooperar, eu acredito na humanização.
Acredito muito. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que os bancos privados estão voltando a fazer as salas de recebimento, as agências agora muito mais pomposas, muito mais bonitas, para voltar a receber o público que eles estão perdendo. Eles estão perdendo esse público. Então você tem bancos digitais hoje, que a pessoa entra, abre uma conta rapidinho, papapá. Só que eu falo para você vai conversar com a IA. Você não vai conversar com o gerente, com o assistente, vai conversar com ninguém. Você é mais um ali. E os bancos há anos atrás fizeram isso. Os bancos grandes aí, não vou citar nomes, mas as entidades grandes, eles fizeram. Foram diminuindo, fechando a agência, caixa, não tem mais ninguém atendendo. Fica lá 2 ou 3 pessoas que não sabem dar informação nenhuma. E eles estão perdendo clientes por conta desse atendimento, por conta da humanização. E eu acho que nesse caso, a nossa cooperativa, Sicoob Paulista, tem muito a ganhar com isso. Porque você pode entrar a qualquer hora do dia, você vai ser atendido, no horário comercial, lógico, né? Você vai ser atendido pelo seu gerente, vai ser atendido pela sua assistente, você vai tomar um café, você vai ver que tem o caixa lá, você vai ver... Então, o que acontece? Você vai ter um calor humano ali, né? Além de todos os benefícios, você receber os lucros da cooperativa, você ter taxas mais competitivas no mercado, você tá ali participando diretamente, né? Porque, vamos supor, eu hoje fui eleito como delegado, então eu vou falar um pouco da minha parte. O que eu vou fazer como delegado? Eu sou a voz do cooperado junto à diretoria administrativa e junto aos conselheiros. É isso que eu pretendo fazer. A nossa função como delegado é isso que eu pretendo fazer. Então, o que acontece? Você tem como, eu sou o Luiz Henrique, você vai falar comigo, Luiz, eu tô com problema nisso aqui, tinha um problema lá no crédito, eu precisei descontar uma duplicata e a taxa estava alta. Quando que num banco privado você vai conseguir falar com alguém? Com ninguém. Então, um dos principais motivos que eu vejo da cooperativa é você humanizar o atendimento. E nisso aí, o Sicoob tem crescido muito, o Sicoob Paulista tem crescido muito, porque a gente vê que eles estão humanizando o atendimento. E é algo que você procura também fazer na sua empresa, né? Exatamente. Como eu comentei com você, eu pelo menos 2, 3 vezes na semana eu saio, visito os clientes, eu mesmo levo a mercadoria para saber o que está acontecendo, se eles estão contentes, o que eles estão comprando, o que estão vendendo, para ter esse feedback. E eu acho que isso aí é de suma importância, porque você entende o seu negócio, né? Você não vive numa bolha, porque às vezes você está dentro da sua sala, você acha que está tudo perfeito e não está. Aí você fala, nossa, mas por que está acontecendo isso, né? Porque o que acontece? Um cliente mal atendido, ele não volta. Às vezes o cliente mal atendido até reclama, mas muitas vezes o cara deixa de comprar e nem reclamar não reclama. E às vezes você fica tentando entender por que as suas vendas caíram, por que está todo mundo descontente. Você fala, pô, mas ninguém fala nada, tal, por quê? Porque você tem que estar lá na ponta para saber o que está acontecendo. Você tem que estar sabendo a resposta do seu cliente, a resposta do seu parceiro comercial. O que está acontecendo? Aconteceu isso aqui, a mercadoria chegou, demorou para entregar, ou ela chegou com a embalagem rasgada, ou ela veio deteriorada, o prazo de validade estava fora. Então, vamos corrigir isso aqui. Então, isso é cargo do empreendedor. Agora, o empreendedor fica dentro de uma sala, trancado, num ar-condicionado, achando que ele é o bambambam, tá com os dias contados aí. E você falou sobre o mercado, né? Aqui em Presidente Prudente, que é um mercado um pouco difícil, né? Muito difícil. Principalmente agora pela reforma tributária. Você diria isso também a nível nacional? Porque você atende o país todo, não? Não, eu falo assim, Presidente Prudente, o que é a nossa região de Presidente Prudente? Desculpa se eu vou me prolongar um pouquinho aqui, mas só para falar um pouco da nossa região. Que Prudente sempre foi para mim uma grande incógnita. Primeiro que eles falam que Prudente tem 210, 200 mil, eu não acredito. Eu ando nos bairros de Prudente aqui, Prudente virou uma baita de uma cidade enorme. Tem bairros aqui que tem 30, 40 mil habitantes. Você pega João Domingos, você pega o Ana Jacinta, você pega a Coab, são bairros enormes, Tapajós, lá o Parque Primavera, Alexandrina, aquela região toda ali, é uma concentração muito grande de população. E o que acontece? A população nossa é uma população relativamente com um ticket baixo. Por quê? Porque Prudente não tem indústria. Não é o perfil de Prudente tem indústria. O perfil de Prudente é prestação de serviço e comércio.
Então, o que acontece? 1 milhão de habitantes que tem na nossa região, Dracêndono, Paulista, Junquerópolis, Rosana, Primavera, né, que é a Alta Paulista, a Sorocabana, eles vêm para a nossa cidade para se consultar, para usar o tratamento dentário ou tratamento médico. Eles vão nos mercados, eles fazem compra e retornam para a cidade deles. Então, esse é o perfil da nossa cidade. Você fala, mas Prudente precisava de indústria, Prudente precisava crescer, precisava de indústria, porque é a indústria que movimenta. Não, não vai ter indústria, Prudente não tem rio perto. E para tocar uma indústria precisa de rio. Sem rio, sem água, você não consegue tocar uma indústria de grande porte. Existem grandes indústrias em Prudentes aqui. Grandes indústrias, mas precisaria de mais, né? Então, o que acontece? O ticket nosso, da nossa região, é muito baixo. É muito baixo. Né? Por conta disso que eu falo. As pessoas vêm aqui, mas você fala, nossa, mas tem muito mercado aqui em Prudente. Os atacadões estão todos aqui em Prudente. Por quê? Porque esse pessoal vem de fora, eles compram, realizam a compra aqui e volta para a cidade deles. Então, uma pessoa que tem um estabelecimento comercial lá em Alves Machado, em Santo Expedito, em Rancharia, ele vem comprar onde? Aqui. Ele vem comprar aqui. Onde ele vem se consultar? Aqui. Então, ele vai no médico, ele vai no dentista, ele vai fazer um exame, ele realiza toda a atividade dele aqui e volta para a cidade dele. Né? Então, Prudente, eu falo assim, precisava ter uma mentalidade que eu acho difícil, mas precisava ter uma mentalidade das pessoas comprarem na cidade Presidente Prudente, entendeu? Apoiar o comércio Presidente Prudente, mesmo tendo os marketplaces da vida. Eu sou assim, vamos supor, eu preciso comprar um tênis, eu não compro no Mercado Livre, não compro nesses marketplaces, eu vou nas lojas, eu procuro dar preferência às lojas da cidade. Por quê? Porque eu sei qual que é a batalha daquele empreendedor ali. Então, era legal se a gente criasse uma mentalidade que as pessoas gastassem aqui em Prudente, gastassem no nosso comércio. E aí também eu fazer um parâmetro com a nossa cooperativa. A cooperativa, você tendo uma conta na nossa cooperativa, você também está fomentando o nosso mercado, o mercado de Presidente Prudente, a nossa praça. E ali está gerando emprego. A cooperativa, ela precisa de serviço, ela precisa do cara que faz a manutenção do ar-condicionado, ela precisa da faxineira, ela precisa do rapaz da cortina, enfim, ela está gerando serviços também para a nossa cidade. Então, quando você tem uma conta num banco digital ou nesses bancos privados, que você não tá trazendo nada de retorno para a nossa cidade. Quando você é cooperado, você está trazendo, você está devolvendo para a nossa cidade, entendeu? Um pouco também da sua contribuição. Isso eu penso também na parte da cooperativa, né? Porque você pega hoje, né, o Cicobi, não sei quantos funcionários tem, mas todos os funcionários estão gastando aqui no comércio Prudente, né? Verdade. E, bom, todo empresário passa, né, Luiz, por momentos desafiadores na sua carreira. Você já falou que pensou em desistir várias vezes. Mas teve algum em específico que te marcou, que te fez recuar 2 passos, recalcular a rota, ou que te marcou mesmo na sua trajetória como líder? Não, que eu me lembre, não. Assim, de marcar assim um fato, não. Que eu me lembre, não. De forma são geral... fatos, né? Fatos. Sim, de forma geral. Não é um fato, são fatos, né? São fatos. Sim. E em que momento você percebeu que deixou de tentar empreender para se enxergar de fato como um empresário? Olha, Bárbara, o próprio dia a dia, né? Ele se incumbe de fazer isso. O próprio dia a dia. Porque, como eu falei para você, assim como eu, você, né? É uma batalha diária. Não existe você falar, essa semana eu vou trabalhar, essa semana eu vou curtir, né? Tudo bem, você tem lá o seu período de férias, que é justo, né? Você tem um período de descanso no final de semana também, que é justo, né? Mas todo dia é uma luta, todo dia é dia. Então não adianta você falar, agora eu já consegui o que eu quero, eu tô tranquilo, agora não tem mais desafio. Não tem como. Dá para estagnar, né? Não tem como, não tem como. Eu já vi muitas empresas grandes você falar assim, não acredito que essa empresa fechou. E a empresa fecha. A empresa fecha. Se a pessoa não estiver atenta ao que está acontecendo no dia a dia, né, é como se fosse um barco. Se não estiver colocando o barco de novo no rumo que ele tem que seguir, essa empresa vai fechar. Pode ser o tamanho que for. Eu sempre falo, quanto maior, maior. Quanto maior é a empresa, maior é o tombo.
né? Então, você tem que estar sempre fazendo suas correções, olhando, examinando, né? Tendo pé da situação que está acontecendo, principalmente a situação financeira, né? E aí entra também o Cicobi, que está sempre ali para poder ajudar, para poder auxiliar o pequeno, médio, grande empresário, né? Só que você tem que estar sempre fazendo correções, porque não importa, você pode ser o tamanho que for. Se você bobear, você vai afundar, o barco afunda. Tem que estar atento, então, o A tempo tudo, inteiro. a tudo. Eu já vi em Prudente grandes empresas que você fala, não acredito que essa empresa aí tenha acontecido isso com ela. Líder de mercado, faturamento astronômico, e a empresa vai e some do mapa. Né? Você fala, nossa, como é que pode ter acontecido isso, né? E acontece. Por quê? Porque a dinâmica, hoje principalmente, né? Antigamente nem tanto, mas hoje a dinâmica é muito rápida. É muito rápida. Se você bobear um pouco, você ficou para trás. A hora que você for tentar de novo voltar para tentar acelerar o kart lá, já não dá mais tempo. Já foi. A volta já passou. Exatamente, a dinâmica é muito rápida. E o que você acha que mudou na sua forma de trabalhar em comparação com o início da sua carreira e hoje? A experiência, né? A experiência. E a experiência não se compra, né? Você se adquire, né? A experiência. Isso. Eu tinha muita cobrança antigamente, né? Hoje eu tô um pouco mais tranquilo, né? Tô um pouco mais tranquilo hoje, um pouco mais experiente, mas principalmente a experiência. E o que você faz de diferente hoje que só a experiência te ensinou isso? Sou muito católico, né? Sou muito católico. Eu participei da Maristela durante 20 anos. Tenho ministério de música, até hoje eu toco. Esporadicamente, né? Antigamente eu tocava sempre, né? Agora eu tô, assim, esporadicamente. Domingo agora eu vou tocar, lá na Padre Pio, na Vila Furquim. Se você quiser ir lá assistir, eu vou estar tocando lá. Obrigada pelo convite. Então tenho o ministério de música, tenho os esportes, que eu gosto muito de esporte. Eu nado, eu pedalo, eu vou na academia. Eu sou muito acelerado, né? Sou muito acelerado. Minha esposa fala, não sei como é que consegue ser tão acelerado desse jeito. Eu sou muito acelerado. E eu tento, através da religião e também do esporte, tentar achar um equilíbrio, né? Que eu acho que na vida da pessoa o principal é o equilíbrio. A palavra-chave da vida da pessoa chama equilíbrio. Equilíbrio, essa é a palavra-chave. Se você não tiver equilíbrio na sua vida, não tem como. Não tem como. Equilíbrio da sua saúde, equilíbrio na sua alimentação, equilíbrio na sua vida religiosa, equilíbrio no seu trabalho. Tudo é um equilíbrio. E a gente está nessa vida para poder aprender, né? Nós estamos aprendendo, estamos caminhando. Então, se você não tiver um equilíbrio, você cai pelo caminho. Se você não cuidar da sua saúde, não vai dar certo. Se você não se cuidar da sua vida profissional, também não vai dar certo. Se você não cuidar da sua vida espiritual, também não vai dar certo, né? Nem tanto o céu, nem tanto o mar, né? Nem tanta terra, né? Mas você tem que tentar um equilíbrio. E eu tento dessa forma, buscar o equilíbrio. Hoje você diria que é mais equilibrado, então, Muito em todas mais. as áreas da sua vida. Muito foi mais. Algo que a experiência te trouxe. Muito mais, a experiência. Que Tô bacana. tentando, né? Tentando. A gente tenta todos os dias, né, Luiz? Tentando, Mara. Todo dia tentando. Acorda, faz o nome do Pai, faz uma oração e vamos lá. Vamos para mais um dia. Bom, e ainda falando sobre seu negócio, o que você considera inegociável na sua gestão? A verdade. Você pode, em hipótese alguma, mentir ou omitir a verdade para o cliente, para o seu parceiro. Nem só para os fornecedores, mas também para o seu parceiro. Você conta a verdade. Isso aí em qualquer situação da sua vida. A verdade, para mim, prevalece. Se você começar a mentir ou omitir a verdade, não vai dar certo. Você está falando agora sobre a verdade, você falou sobre estar próximo dos clientes. Eu gostaria também de saber, além desses valores, existem outros valores que você acha que foram essenciais para te fazerem chegar até aqui? Não, acredito que o valor que eu tô falando você, que a gente recebe da família, né? Do pai, da mãe, a honestidade, entendeu? Ser honesto, nunca tentar passar alguém para trás, porque não vai dar certo, sabe? Nunca tentar
de usar a lei do Gerson, você não vai lembrar dessa época, né? Tem que levar vantagem em tudo. O Gerson, que jogava na seleção brasileira, falava, na seleção brasileira tem que levar vantagem em tudo, né? Então não é para levar vantagem em tudo. A gente tem que ser honesto. Honesto com todo mundo, né? Honesto no seu trabalho, honesto na sua família, honesto com seus amigos, entendeu? Além da verdade, a honestidade. E existem ainda metas profissionais que você quer alcançar? Acredito que sim. Quais são elas? Acredito que sim. Colocar mais produtos com a minha marca no mercado. Eu estou estudando, o investimento é alto, mas eu estou sempre estudando. Estou sempre buscando e tentando. Com certeza. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre cooperativismo. Eu gostaria de saber, você já falou, né, que hoje é delegado do Cicobi Paulista. Eu gostaria de saber em que momento a cooperativa ela cruzou o seu caminho. Eu sou cooperado, até eu perguntei para minha conta lá, eu nem sabia. Eu sou cooperado há 12 anos do Cicobi. 12 anos. Eu abri minha conta no Cicobi quando eu estava na associação, era juntamente com a associação comercial, lá no prédio do centro. Era associação comercial e tinha uma sala do Cicobi, uma salinha do Cicobi lá. Logo no início. Isso, com o Toninho. Toninho, uma vez eu encontrei com ele. Toninho falou, vai com uma conta com nós, tal, dá uma força pra gente lá, nós estamos começando. Eu falei, Toninho, legal, vamos lá conhecer. E abri minha conta lá, no Cicobi Paulista. E ali começou a minha jornada, né? Mas eu nunca participei, assim, efetivamente, né? Dos assuntos da Cicobi. De uns anos pra cá que eu comecei a participar mais efetivamente. Na eleição passada eu fiquei como suplente por um voto. Eu nem sabia que precisava fazer campanha. Falei, bom, agora no próximo eu vou fazer campanha. Aí fui lá, fiz a campanha, fui eleito delegado, né? Agora delegado. Com o objetivo de representar, como eu falei pra você anteriormente, os cooperados junto à diretoria administrativa e junto aos diretores do banco, né? Então esse é meu objetivo como delegado, dar esse feedback aos nossos cooperados. E fiquei muito lisonjeado de ser eleito delegado, porque toda eleição que você ganha os votos das pessoas, que as pessoas estão depositando um voto de confiança em você. Isso é muito bacana. É um reflexo do que você faz na sua vida particular e na sua vida profissional. Então, se você é eleito a algum cargo, é que estão confiando a você, né, aquela missão. E eu pretendo, da maneira mais digna possível, honrar esses votos que eu tive nessa eleição como delegado. Eu sei ainda que tem muito para aprender, tá? Tem muito estudo, muito curso, eu pretendo fazer isso aí, pretendo me aprimorar, né? Mas, como eu digo, é mais um desafio. Mais um desafio. Mais um desafio. O que te levou a assumir essa responsabilidade, Luiz? O desafio. O desafio. O desafio. O desafio para um cargo novo, né? Um cargo que eu não tenho conhecimento, saber como é que funciona, né? Porque eu já falei, eu já fui conselheiro em clubes, até hoje sou conselheiro da Prudenco, então você vai tomando pé da situação, como é que funciona. E esse é mais um desafio. E, na sua visão, assim, qual a importância dos empresários contarem com uma instituição financeira cooperativa como o Cicobi? A importância, assim, a gente não tem como crescer sem se cooperar, né? Sem se cooperar. Eu falo que você tem que cooperar para você poder competir, né? Então, quais são as vantagens da cooperativa? Cooperativa, logicamente, se ela der os lucros, você vai receber esses lucros, né? A cooperativa é como você é o dono do banco, da instituição. Você é dono. Você não é simplesmente, eu tenho a conta lá. Não, você é dono, você participa, você tem a votação, você tem as assembleias que você participa. Você participa dos lucros, né? Você participa dos lucros. Você tem direito a voto, né? E você tem, como eu volto a falar novamente, você tem um atendimento humanizado. Eu acho que esse é o principal fator hoje da cooperativa, você ter um atendimento humanizado, né? Você saber que tem um gerente que pode atender as suas necessidades, você tem lá os assistentes, atendentes também que pode atender, né? Você pode ir lá tomar um café, você pode ir lá conversar, você pode trocar ideia,
apresentar as suas necessidades, né? A cooperativa pode também atender as suas necessidades. E a vantagem que eu vejo da cooperativa é isso. E qual legado você espera deixar como empresário e, por que não, como delegado também do Cicobi Paulista? Bom, como empresário, pretendo deixar um legado aí de uma empresa séria, entendeu? Uma empresa que sempre honrou os seus compromissos, tanto com fornecedores quanto com seus colaboradores. E uma história, né, que ela já tem. 23 anos não são 23 dias, né? Já uma história. E como delegado, também deixar a minha participação, né, o máximo possível da minha dedicação para poder representar os cooperados, né? Tentar levar as suas necessidades para os diretores e para os conselheiros administrativos. E para quem está começando na carreira, você falou que estudo é muito importante, né? A qualificação. Tem mais alguma dica que você gostaria de deixar para quem está iniciando aí no empreendedorismo? Eu acredito que o estudo e a resiliência é tudo. Sem isso, não tem como. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos aí. E tamo junto, Bárbara. Obrigado, Estamos juntos. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios e ficar por dentro das novidades do Cicobi Paulista, siga-nos em nossas redes sociais.